E se eu te dissesse que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda está trabalhando em silêncio? Neste capítulo, Elifaz continua falando, tentando explicar a dor, mas há algo que ele ainda não entende. Deus não precisa se justificar quando está moldando um coração. O sofrimento de Jó não é castigo, é preparação. É o fogo que purifica, o vento que revela a raiz da fé. Assista até o final, porque nesta mensagem você vai entender que a prova que te fere hoje é a mesma que te fará mais forte amanhã. Deus está agindo, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando o silêncio parece te sufocar. Permaneça até o final, porque algo profundo será revelado ao seu espírito. A sabedoria de Elifaz. Capítulo 5. Uma história baseada em Jó. Capítulo 5. Carta de Elifaz, o temanita, para sua esposa Quetura. Minha amada Quetura, escrevo-te do acampamento próximo à propriedade devastada de Jó. As notícias que chegaram a Temã não exageravam a extensão de sua calamidade. É um espetáculo que parte o coração. Nosso amigo, outrora o homem mais próspero e respeitado do Oriente, agora sentado sobre um monte de cinzas, seu corpo coberto de feridas purulentas. Esta noite, após dias de silêncio respeitoso, finalmente falei. Compartilhei com Jó a visão que tive, aquela que te contei quando despertei tremendo naquela madrugada. Mas ele permaneceu calado, seu olhar perdido no horizonte. Sinto que minhas palavras não penetraram a fortaleza de sua dor. Continuarei falando amanhã. Preciso ajudá-lo a compreender que há esperança, que Deus disciplina, mas também cura. Oro para que minhas palavras tragam o consolo que ele tanto necessita. Teu esposo que te ama, Elifaz. A aurora despontou sobre o deserto, pintando o céu com tons de laranja e púrpura. Elifaz não havia dormido bem. As palavras que dissera na noite anterior ecoavam em sua mente, e ele sentia que havia mais a dizer. Muito mais. Jó precisava entender não apenas a natureza de sua condição, mas o caminho para sair dela. Enquanto os primeiros raios de sol tocavam o monte de cinzas onde Jó permanecia, Elifaz se aproximou novamente. Bildade e Zofar já estavam acordados, observando a distância. Eles haviam concordado que Elifaz, sendo o mais velho e experiente, deveria conduzir a conversa. Jó, começou Elifaz, sua voz firme, mas não desprovida de compaixão. Permita-me continuar. Ele se posicionou de forma que podia olhar diretamente nos olhos atormentados de seu amigo. Clama agora. Haverá alguém que te responda? A qual dos santos te voltarás? Era uma pergunta retórica, mas profunda. Elifaz conhecia a tentação de buscar respostas em lugares errados quando a dor se tornava insuportável. Ele vira homens desesperados recorrerem a adivinhos, a falsos profetas, a qualquer voz que prometesse alívio. Pois a ira destrói o insensato, continuou Elifaz, caminhando lentamente, e a inveja mata o tolo. Abner, que novamente acompanhava seu mestre, percebeu uma mudança no tom. Elifaz estava se tornando mais direto, menos cauteloso. Talvez a falta de resposta de Jó na noite anterior o tivesse encorajado a ser mais confrontador. Eu mesmo vi o insensato lançar raízes, disse Elifaz, e sua voz carregava o peso da experiência. Vi com estes próprios olhos, mas repentinamente amaldiçoei sua habitação. Ele parou e olhou fixamente para Jó. Seus filhos estão longe da segurança. São oprimidos às portas da cidade, e não há quem os livre. Sua colheita é devorada pelos famintos, que a tomam até dentre os espinheiros. Os sedentos sorvem sua riqueza. As palavras eram duras, quase cruéis, mas Elifaz acreditava estar sendo honesto. Em sua mente, estava pintando o quadro inevitável do destino daqueles que se desviam do caminho reto. Ele não percebia como cada palavra era uma flecha no coração de Jó, que efetivamente havia perdido todos os seus filhos de uma só vez.
A tribulação não procede do pó, declarou Elifaz, elevando a voz com convicção profética, nem a adversidade brota da terra. Mas o homem nasce para a adversidade, como as faíscas voam para cima. Era a teologia central de Elifaz. O sofrimento era parte inerente da condição humana decaída. Não era aleatório nem sem propósito, era consequência. Zofar, ouvindo de longe, assentiu aprovadoramente. Aquilo fazia sentido para ele. O mundo tinha ordem, havia regras claras de causa e efeito. Mas então o tom de Elifaz mudou. Sua voz suavizou, tornando-se quase pastoral. Quanto a mim, buscaria a Deus, e a ele confiaria minha causa. Ele se ajoelhou ao lado de Jó, baixando-se para ficar no mesmo nível. Ele realiza maravilhas insondáveis, prodígios inumeráveis. Derrama chuva sobre a superfície da terra e envia águas sobre os campos. Os olhos de Elifaz brilhavam agora com genuína admiração pelo divino. Este era o coração de sua mensagem. Não apenas o diagnóstico do problema, mas a solução. Ele exalta os humildes e eleva os enlutados à segurança. Frustra os planos dos astutos, para que suas mãos não executem seus intentos. Abanha os sábios na própria astúcia deles, e o conselho dos perversos se precipita. Elifaz estava ganhando momentum, sua voz crescendo em intensidade e paixão. Eles encontram trevas em pleno dia e tateiam ao meio-dia como na noite. Mas Deus salva o necessitado da espada de suas bocas e da mão do poderoso. Ele se levantou, gesticulando amplamente. Assim há esperança para o pobre e a injustiça fecha sua boca. Era o clímax de seu argumento. Deus era justo. Deus protegia os vulneráveis. Deus punia os ímpios. O sistema funcionava. Elifaz, então, colocou sua mão no ombro de Jó. Um gesto que pretendia ser reconfortante, mas que Jó sentiu como um peso esmagador. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige, portanto, não desprezes a disciplina do Todo-Poderoso. Esta era a chave, pensou Elifaz. Se Jó pudesse apenas aceitar que isto era disciplina divina, correção necessária, ele poderia começar a se recuperar. Porque ele fere, mas também liga a ferida. Ele golpeia, mas suas mãos também curam. Abner observou enquanto seu mestre continuava, listando promessa após promessa de restauração. Em 6 tribulações ele te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Elifaz começou a enumerar as proteções que Deus ofereceria a Jó se ele apenas se arrependesse. Na fome, ele te livrará da morte, e na guerra, do poder da espada. Estarás protegido do flagelo da língua maliciosa, nem temerás a devastação quando ela vier. A voz de Elifaz crescia em confiança. Ele podia visualizar a restauração de Jó, podia ver o final feliz que certamente viria se seu amigo apenas aceitasse a mensagem. Riste da destruição e da fome, e não temes os animais selvagens da terra. Terás aliança com as pedras do campo, e os animais selvagens estarão em paz contigo. As promessas continuavam fluindo como um rio caudaloso. Saberás que há paz em tua tenda. Visitarás tua habitação e nada te faltará. Saberás também que tua descendência se multiplicará, e teus rebentos serão como a erva da terra. Elifaz ergueu os braços ao céu, sua voz agora quase em êxtase. Descerás à sepultura em plena velhice, como o feixe de trigo que se recolhe a seu tempo. Ele fez uma pausa, deixando que a visão de restauração completa pairasse no ar como incenso. Eis que isso investigamos, e assim é. Ouve-o e aplica-o a ti mesmo. Elifaz terminou, respirando pesadamente pela intensidade emocional de seu discurso. Ele havia dado tudo de si. Havia compartilhado sua sabedoria acumulada ao longo de décadas. Havia oferecido não apenas diagnóstico, mas também cura. Não apenas verdade, mas também esperança. Bildade e Zofar se aproximaram, claramente impressionados com a eloquência de Elifaz.
Era um discurso magistral, pensaram eles. Certamente Jó agora veria a luz, mas quando olharam para Jó, viram algo que os perturbou profundamente. Não havia aceitação em seus olhos. Não havia o alívio de quem finalmente compreendeu. Em vez disso, havia algo mais complexo. Uma mistura de dor, frustração e até mesmo raiva. Jó permaneceu calado por um longo momento. As palavras de Elifaz ecoavam em seus ouvidos. Cada promessa uma tortura, cada garantia uma zombaria de sua realidade presente. Buscar a Deus? Mas ele sempre havia buscado a Deus. Servira-o fielmente durante toda a sua vida. Bem-aventurado o homem que Deus corrige. A ideia fazia seu estômago revirar. Mas de que pecado estava sendo corrigido? Que transgressão oculta justificava a morte de seus 10 filhos? Tua descendência se multiplicará? As lágrimas queimavam seus olhos. Seus filhos estavam mortos, todos eles. Como poderiam se multiplicar? Jó olhou para Elifaz, este homem que ele havia considerado amigo, este sábio respeitado de Temã, e viu algo que nunca havia visto antes: a limitação da sabedoria humana. Elifaz tinha respostas para tudo, mas suas respostas não se encaixavam na realidade de Jó. O sol subia mais alto no céu. O calor começava a se intensificar. As moscas zumbiam ao redor das feridas de Jó. E ainda ele permanecia em silêncio. Abner sentiu o desconforto crescente. Seu mestre havia falado tão bem, com tanta convicção e compaixão. Por que Jó não respondia? Por que não se rendia à lógica irrefutável do discurso? Elifaz também começava a se sentir desconfortável. Ele havia esperado gratidão, talvez lágrimas de alívio, certamente algum sinal de aceitação. Mas o silêncio de Jó era mais eloquente que 1000 palavras. Jó, disse Elifaz suavemente, tentando mais uma vez. Meu amigo, considere o que disse. Estas não são apenas minhas palavras, mas a sabedoria dos antigos, confirmada pela experiência de gerações. Mas Jó finalmente falou. E suas primeiras palavras revelaram a profundidade do abismo entre sua experiência e as explicações de Elifaz. Se minhas queixas pudessem ser pesadas, e minha calamidade colocada juntamente numa balança, e assim começaria a resposta de Jó, uma resposta que desafiaria cada pressuposição que Elifaz trouxera, que exporia as limitações de uma teologia que tentava explicar todo o sofrimento através de fórmulas simples de causa e efeito. Enquanto o dia avançava e o diálogo entre Jó e seus amigos se intensificava, algo profundo estava sendo revelado sobre a natureza do consolo, do sofrimento e da amizade. Elifaz havia vindo com as melhores intenções. Suas palavras continham verdades genuínas sobre Deus. Ele, de fato, realiza maravilhas, protege os humildes e restaura os quebrantados. Mas ao aplicar essas verdades universais à situação específica de Jó, sem conhecer toda a história, Elifaz inadvertidamente se tornou um acusador em vez de um consolador. A tragédia não era apenas que Elifaz estava errado sobre Jó, mas que sua certeza inabalável o impedia de realmente ouvir, de realmente ver, de realmente sentir a dor de seu amigo. Ele tinha uma resposta pronta antes mesmo de entender completamente a pergunta. E assim, sob o sol escaldante do deserto, 2 homens bons, ambos sinceros, ambos religiosos, ambos buscando fazer o que era certo, encontravam-se separados por um abismo de incompreensão. Jó precisava de um amigo que chorasse com ele, não de um teólogo que o explicasse. Mas Elifaz, preso em sua própria sabedoria, não conseguia ver a diferença. 3 dias depois, Abner escreveria a seu irmão mais novo: Querido irmão, testemunhei algo perturbador aqui. Meu mestre, Elifaz, homem de grande sabedoria e reputação impecável, falou palavras lindas e verdadeiras. Mas de alguma forma, essas palavras causaram mais dor que consolo. Estou começando a aprender que há momentos em que a verdade, mesmo sendo verdade, pode ser a coisa errada a dizer.
que há tempos em que o mistério deve ser respeitado, não resolvido, que há dores que não pedem explicação, mas presença. Jó sofre não apenas pela perda de tudo que amava, mas também pela solidão de não ser compreendido por aqueles que vieram para confortá-lo. Que Deus nos ensine não apenas a conhecer a verdade, mas a saber quando e como falá-la. Teu irmão, Abner. Mesmo quando tudo parece quebrado, Deus continua inteiro em sua fidelidade. As lágrimas que caem hoje não são o fim, são o início de um novo propósito. A história de Jó nos mostra que o sofrimento não define o justo, mas revela o quanto ele confia em Deus, mesmo sem entender. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva "Eu confio em Deus" nos comentários e declare com fé que o seu deserto também terá um fim. Compartilhe este vídeo com alguém que está passando por lutas, porque talvez essa palavra seja exatamente o que o coração dessa pessoa precisa ouvir hoje. E não se esqueça, o próximo capítulo continua a jornada de fé, dor e esperança de um homem que aprendeu a adorar mesmo em meio às cinzas. Inscreva-se no canal, ative o sininho e siga comigo nessa caminhada espiritual através do livro de Jó, onde cada capítulo é um encontro com o poder e o amor de Deus.